Você sabia que existe endometriose intestinal? Vamos saber o que é isso com o oncoginecologista e um dos grandes cirurgiões e grandes médicos especialistas em endometriose, que está conosco aqui, doutor Francisco Lopes. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Antônio. E você? Como é que está? Tudo jóia. Aliás, você foi a Brasília participar de um evento médico sobre esse tema, né? Foi o mês passado. Agora nós fomos a Brasília participar de uma mesa sobre endometriose intestinal, uma parte cirúrgica. Certo. A endometriose intestinal é uma das endometrioses mais, entre aspas, graves que a paciente pode apresentar. Evidentemente que não são todas as pacientes com endometriose intestinal que têm indicação cirúrgica, tá? A paciente com endometriose intestinal, você tem um tratamento muitas vezes clínico, com medicações, com dieta, com exercício e, em último caso, sempre a parte cirúrgica. Uma das indicações da parte cirúrgica para paciente com endometriose intestinal, a gente tem que entender que existem vários locais do intestino que podem aparecer. Certo. No reto, no sigmoide, no apêndice e no intestino delgado. No que apêndice, é o intestino fino. Mas aí tira o apêndice, é isso? Tira o apêndice. Ah, então... Tira o apêndice. E muitas vezes existe uma associação de pacientes com endometriose com tumores cancerígenos de apêndice. Olha. Tá? Então você pode encontrar muitas vezes lesões que você acha que é uma endometriose, na verdade não é endometriose, é um câncer. Mas aí, no diagnóstico, chega isso? Chega o diagnóstico. Então você pode ter endometriose em várias partes do intestino. Na parte mais importante seria do intestino delgado, que essa é uma indicação cirúrgica sempre. Certo. Intestino delgado é o intestino fino. Por que é a indicação cirúrgica sempre? Porque existe uma possibilidade de obstrução desse intestino muito facilmente. Então, se você descobre que tem uma endometriose intestinal do intestino delgado, ele tem que ser cirúrgico, porque vai chegar uma hora que vai obstruir. E não tem o que fazer. No apêndice, normalmente, quando você encontra uma lesão do apêndice, também existiria uma indicação cirúrgica. Primeiro, porque é um local onde a paciente começa a ter dor e confunde-se muito endometriose intestinal, endometriose de apêndice com apendicite. Ixi. Tá? Aí pode dar problema, inclusive, na decisão cirúrgica. Com certeza. Na decisão cirúrgica é importante. E aquilo que eu falei, existe uma incidência, é pequena, mas existe, das vezes da associação de endometriose com tumor de apêndice. Tá? Outro local que existe a possibilidade de indicação cirúrgica seria o reto e o sigmoide. O reto é logo ali depois do ânus. Certo. Tá? No reto, quando você tem uma lesão do reto, para que você tenha uma indicação cirúrgica, ele tem que ter pelo menos uma ocupação de 30% do diâmetro desse reto. Menos que isso não precisa operar. Menos do que isso você vai só acompanhar. Certo. Tá? No sigmoide também é mais ou menos por aí, por esse percentual. Então depende muito da localização dessa lesão para saber se você vai indicar uma cirurgia de imediato ou um tratamento conservador. Tá? Quando você faz a indicação, principalmente a grande maioria das vezes, o aparecimento dessa lesão intestinal é no reto e no sigmoide, ali na transição. Quando você tem essas lesões, a indicação, como muitas mulheres acham que não, mas a indicação é laparoscópica ou robótica. Tá? Não é cirurgia aberta, não é fazer uma laparotomia. Então, hoje nós conseguimos fazer retiradas de lesões intestinais, muitas vezes por laparoscopia mesmo, e hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica... Que tem em Londrina, vamos lembrar. Que temos em Londrina, na Santa Casa de Londrina, na qual nós fazemos parte do grupo, a paciente apresenta benefícios muito maiores na cirurgia, tanto laparoscópica e principalmente da robótica. Então, você tem que entender todos esses mecanismos e, por exemplo, na cirurgia do reto sigmoide, você só vai lá e tira um pedaço do intestino? Não, existem técnicas. Você tem uma técnica a menos agressiva, seria o que a gente chama de shaving. O que é o shaving? Você tem uma lesão na parede anterior do intestino, você vai cortar só essa lesão. Você vai tirar só essa lesão. Tá? Se for uma lesão pequena, se não for uma lesão grande. Quando existe uma lesão até mais ou menos 2,5, 3 centímetros,
você pode fazer a ressecção dessa lesão, normalmente de parede anterior de reto sigmoide, você pode retirar essa lesão com o que a gente chama de um grampeador circular. Você entra dentro do intestino com o grampeador, aí você pega essa lesão, você dá 2 pontinhos nela e traciona ela para dentro do grampeador. Olha! Você tracionando ela para dentro do grampeador, você clipa e você tira só a lesão. E você não precisa mexer no resto do intestino. Olha, sensacional, né? Como desenvolver a cirurgia, né? Quando você tem uma lesão grande ou 2 lesões, você pode ter 2 lesões no intestino. Quando você tem 2 lesões no intestino, dependendo do tamanho da lesão, você pode fazer um shaving ou você tem que fazer uma ressecção segmentar, tirar um segmento mesmo do intestino. Quando você retira esse segmento do intestino, existem vários problemas daí para frente. Certo. Porque você pode atrapalhar o funcionamento do intestino daí para frente dessa mulher, porque é uma mulher jovem, e existe uma incidência um pouco maior de fístulas no intestino. O que é fístulas? No local onde foi feita a ressecção, você às vezes tem que dar um ponto ou tem o grampo do grampeador. Nessa lesão pode às vezes fistulizar, faz um buraquinho ali. A fístula é muito mais incidência, tem uma incidência muito maior quando você faz a ressecção do segmento do intestino. Quando é essa alteração que eu falei para você, essa lesão que a gente faz com um grampeador circular ou o shave, não tem tanta lesão de fístula. Aí é menor a incidência. É menor a incidência. Olha. E esses casos são mais em mulheres, você falou até mulher jovem, inclusive? Mulher jovem. Infelizmente... Qual a associação com a endometriose mais tradicional mesmo? Mas está sempre associado. Ah, é? Olha, quer dizer, se tem endometriose, é bom também investigar o intestino. Não tem nem dúvida. Certo. Por exemplo, você quer um sinal indireto de endometriose intestinal. É endometrioma. O que é endometrioma? É um cisto de endometriose no ovário. Tem cisto de endometriose no ovário? Vai procurar a parte intestinal, porque pode ser que você tenha. É bom pensar em tudo. Pensar em tudo. E às vezes a incidência e o aparecimento é frequente. Mas se diagnosticar, vamos dizer assim, de forma precoce, consegue resolver isso? Muitas vezes você diagnosticando precocemente, você entrando com tratamento conservador, você evita muitas vezes esse paciente ter que ir para um centro cirúrgico para você fazer uma cirurgia. Então, com o quê? Com dieta anti-inflamatória, com exercício, com medicação para não menstruar. Então, daí vai depender do que a paciente tem e da faixa etária da paciente também. Não esqueçam de ir ao médico, né? Especialmente o médico que entenda disso, hein? Senão não adianta também. Tem isso também, né, doutor? Tem isso também. Doutor Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu.
Conosco aqui no programa Militão e Militão está o Aldemar Mascarenhas, para falar tudo, porque o Aldemar não tem essa não, ele realmente fala o que pensa. Como vai, Aldemar Mascarenhas? Boa noite ao senhor telespectador. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Na graça e na paz, sempre. Vamos falar da economia no Brasil, Aldemar. Não tá bom o negócio? Rapaz, é aquela história. O cachorro tá correndo atrás do rabo, né? Que coisa, hein? Pensando que é linguiça. Ô, louco. Porque a situação do país é uma situação caótica. E não existe nenhuma expectativa de mudança a curto prazo. Por quê? Porque os órgãos que têm o dever de promover as mudanças, eles não têm a competência para poder resolver o problema. Eu não estou aqui defendendo o governo anterior e nem criticando o atual. Só que tem um detalhe. Olha lá atrás como funcionava e veja hoje como está funcionando. O país está atravessando o pior momento da sua história. Londrina registra mais de 7 mil pessoas trabalhando na Uber. O que significa quando Isso tem é um muito Uber? reflexo, Marcelo, do desemprego, da falta de oportunidade de trabalho. Tem engenheiro, tem dentista, tem advogado, tem de tudo. Tem aposentado. Isso é a maior mostra de que as oportunidades de trabalho em Londrina não existem. E o governo, o que está fazendo? Não sei, sinceramente. Que vai emprestar dinheiro para Angola. Pois é. O BNDES, pela primeira vez, deu prejuízo. Ô, louco! Como é que pode? Pois é. Aí você começa a catalogar as pastas do governo. Simone Tebet. Planejamento. Até agora não disse a que veio. Fala mais do que a boca, mas não diz nada. As ações dela não têm sido eficazes no planejamento do país. Tá? O Banco Central não tem confiança no governo porque as taxas de juros continuam pelas alturas. E daí? Como é que nós vamos fazer? Nós aqui, coitados, empresários, pequenos empresários, que geramos o emprego, que pagamos os tributos, estamos com dificuldade de manter o nosso estabelecimento aberto. O segmento de loterias do Brasil já foi um segmento ultra potentoso, ele foi cheio sabe? E nós estamos vivendo hoje um dos piores momentos da nossa realidade. A Caixa Econômica parece ter nos abandonado de vez. Ô, louco. Pois é. Mas não trocou o presidente? Mas não adianta. Só troca. O efeito depende de todo um conjunto estrutural do país que não está andando. Não está andando, Marcelo. Isso está causando muita preocupação no setor do comércio, da indústria e todos os setores do país. Infelizmente, não vislumbramos nesse momento a possibilidade de uma mudança a curto prazo. Se vir, virá a um longo, médio prazo. É verdade. E a imprensa só fala no Bolsonaro, né? Aliás, você viu que o Zanin arquivou um processo contra o Bolsonaro? Pois é, surpreendente, né? Porque o Zanin era advogado do Lula. Já tem um voto meu, Marcelo. Eu gosto de ver assim. Não pode fazer partidarismo dentro do STF. Tem que fazer a coisa como deve ser feito. Ele realmente foi muito positivo e muito eficaz na sua posição como ministro. Não é brincadeira, né? Cara, você já pensou? Absolveu o ex-presidente que a esquerda tem uma bronca, tem um ódio terrível do Bolsonaro. E só passa. Esses dias eu via uma entrevista da senadora maranhense lá, que é presidente da comissão lá das badernas do dia 8, que o Bolsonaro era uma página para ser esquecida de vez no Brasil. Que coisa. Só ela pensou assim, né? Porque mais de 60 milhões de pessoas votaram não pensam nele. dessa forma. Teve 62 milhões de votos? Sim. Então, esses 62 milhões não pensam dessa forma, né? Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém. Eu quero um Brasil para frente. Um Brasil sem corrupção, um Brasil voltado para o interesse da pátria nacional, onde todos tenham oportunidades igualitárias
e que nós possamos trilhar dentro de um plano de tranquilidade para poder viver, porque a vida é a grande prioridade nossa, não é, Marcelo? É verdade. Agora, na semana que você não veio no programa, o Ratinho teve em Londrina, todo mundo lá no aeroporto, mais uma vez dizendo, agora vai ampliar a pista, vai ter ILS e tal. Quantas vezes você já ouviu isso? Já ouvi centenas de vezes. Eu acredito que só no dia que galinha cria dente é capaz disso acontecer. Tá? Porque de promessa já não me convencem mais. E o Aldemar usa o aeroporto, ele sabe o problema que é. Eu uso bastante, a gente perde voo, às vezes tem que aterrissar aqui, não aterrissa aqui, vai para Marília ou vai para Maringá. Quer dizer, gente, ou Prudente, né, que é a terceira opção. Então, esse aeroporto é uma novela, Os políticos, agora que estão se aproximando das eleições para prefeito, aí começam a fazer as promessas que nunca vão cumprir. Eu quero que vocês provem para mim onde é que está pautado isso, onde tem esse compromisso assinado, já foi contratado, já foi licitado, vai realmente acontecer, porque o nosso aeroporto precisa dessa reforma sim. E não é de hoje. Aqui, se derramar um copo d'água, Marcelo, da pista, a pista fecha. E quem tem compromisso fora dança. Perde o negócio, perde o compromisso. É tanto que você tem que sair sempre com um dia de antecedência. Para garantir lá. Aí você gasta mais com hotel, você gasta mais com passagem, perde o seu tempo. Por quê? Porque as autoridades não resolvem o problema da pista do aeroporto de Londrina, que é uma pista, um aeroporto essencial aqui para a nossa macro-região. 1 minuto para você falar de loterias. Bom, as loterias, tá aí, essa hora já deve ter muita gente aí feliz com o resultado da Loto Fácil da Independência, né? Que é uma loteria que distribui muitos prêmios, e o prêmio magnífico, mais de 200 milhões de reais, e tá aí. É o nosso dia a dia, né? Depois da Loto Fácil da Independência vai vir a Mega da Virada. Opa, essa não é brincadeira, essa tem que jogar. A estimativa dela deve superar a casa dos 500 milhões de reais esse ano. É muita grana. Mas, meu amigo, tem que jogar para poder ter a oportunidade de ganhar. É isso aí, gente. Uma boa noite e vocês fiquem sempre na graça. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Otávio Scandelai está conosco aqui no programa Militão e Militão para dar continuidade à série Sucessão Familiar. Com você, como vai, Scandelai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite para você, gente. Mais uma vez, obrigado. Você ficou de continuar, hein? Sim, vamos continuar, né? É um assunto que vale a pena continuar
e vale a pena nós ficarmos bem atentos a você que está nos ouvindo e vendo e a você que é pai e é mãe. Porque cada vez mais me leva à conclusão de que a responsabilidade do pai e da mãe não é só a procriação, Marcelo. Não é só isso, isso é fácil. Procriar é a coisa mais gostosa. Isso é bom que é danado. Agora, a criação é que é o problema. Que problema, hein? Tá? É um problema, mas ao mesmo tempo é um doce, é uma coisa gostosa. Se nós pegarmos assim para valer mesmo, a criação, ela é fascinante, porque é um desígnio da força maior que a gente chama de Deus. É mesmo, é um desígnio, tem razão. É um desígnio. Talvez o maior desígnio que a gente recebe quando desce para cá, acho que desce ou sobe, não se sabe ao certo, né? Não importa. Quando nós aqui aportamos nesse planeta Terra, conforme dissemos a semana passada, entre as missões que nós recebemos, uma delas é ser pai ou mãe. Exato. Tá? A gente conhece quem não é pai, quem não é mãe, é muito triste. Então, é muito melhor ser pai e ser mãe. Mas aí é que vem a responsabilidade de ser pai e mãe, né, Marcelo? Tá? Muito bem. Nós falamos semana passada de onde nós moramos. Isso. Nós moramos, relembrando, então, né? Relembrando. No planeta Terra, no Brasil, no Paraná, Londrina. A gente não vai citar aqui a rua que a gente mora, mas nós devemos ter assim uma ciência muito grande da rua que nós moramos, Marcelo. Também importa, né? Veja bem, há um ditado japonês que diz o seguinte: parente é bom, mas é distante. Então, o vizinho é quem normalmente vai te socorrer. Está mais perto. Está ali do teu lado. É quem vai te socorrer numa necessidade premente. Ora, então, a importância de termos uma boa vivência com a vizinhança. Tem gente que é brigado com todo mundo, todos os vizinhos. Pois é lamentável. Muito bem. Mas o que aconteceu com isso daí? Foi falta daquele pai, daquela mãe lá, quando criou esses filhos, criou o antagonismo. Não criou o filho ou a filha para o amor. Para o respeito, para a admiração e para a compreensão. Cabe ao pai, Marcelo. Cabe à mãe. A mãe é doçura, é ternura. Certo. O pai é firmeza. Inclusive, nessa mudança que está ocorrendo na criação hoje... Tem um pouco de inversão de papel. Está tendo uma pequena inversão aí no valor. O homem está perdendo um pouco, e ele então perdeu um pouco essa informação, essa decisão, esta ação. E aí então o homem está indeciso, ele está confuso. Sobre o papel dele. Exatamente sobre o papel dele. Muito bem. Mas então, por que você mora onde você mora então? Há uma lenda, eu não sei se eu contei essa história, se eu contei eu vou contar outra vez. Conte. Vamos lá. Sobre onde moras. Um sábio e um ajudante parado na entrada de uma cidade. Muito bem. Vem um passageiro, um casal, pede para o sábio: sábio, como são as pessoas que moram nesta cidade? E o sábio, muito sábio, pergunta: como são as pessoas que moram na sua cidade? Olha, na minha cidade são umas pessoas nojentas, briguentas, horrível de morar. O sábio olhou para ele e disse: aqui também. Aqui Boa. também. Muito bem, a pessoa foi embora e tal. Passado mais algum tempo, vem um outro casal e pergunta para o sábio, né? Sábio, nós estamos chegando na cidade, nós queríamos saber como são as pessoas que moram aqui nessa cidade.
Aí o sábio pergunta, como eram as pessoas que moram na sua cidade que você está vindo? Nossa, as pessoas lá são maravilhosas, são lindas, um espetáculo, um convívio pacífico e manso. Só que eu quis vir porque eu quero expandir um pouco, a cidade é um pouco pequena, então, mas eu não mudaria de lá por outra razão, de jeito nenhum, porque é um pessoal boníssimo. Assim é aqui nessa cidade. O sábio falou. O sábio falou. E o ajudante ficou intrigado com aquilo. Cara, mas como é que pode você falar para uma coisa? Aí o sábio respondeu, tudo está na cabeça de cada um. E não adianta onde a pessoa vai, que ela vai levar aquilo com ela. Se ela vai levar a intriga ou vai levar a bonança. Então, pai e mãe, é você quem tem que, desde cedo, ir ensinando nossos filhos a conviverem, inclusive a convivência entre irmãos, que é um grande problema, e há um ditado que diz, na tua vida, teus irmãos podem ser os maiores empecilhos que você vai encontrar na sua vida. Os irmãos. Irmãos. Olha. É justamente para a gente aprender, para transcender. Entendeu, Marcelo? Mas, às vezes, a gente não entende a lição. E aí ficamos achando que onde nós moramos é que é o problema, os vizinhos são os problemas. E fica mudando. E fica mudando. Não vai mudar nunca, não vai resolver nunca, porque sou eu quem tem que mudar. Entendeu, Marcelo? Sou eu quem tenho que adaptar e amar onde eu estou morando, gostando do lugar, das pessoas e tudo que está à nossa volta. Então, pai, veja mais uma responsabilidade que você tem, velho. Mãe, você que é mansa e pacífica, por favor, faça isso com tua filha e com o teu filho. E olha, Marcelo, não acabou não, vou ter que botar mais um programa. Tem mais, dentro do tema tem mais coisa. Tem um outro tema que é sequência disso aí, tá? Então, gente, semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.